Sejam todos bem-vindos. E o assunto de hoje é um assunto que foi sugerido por uma seguidora que me perguntou se faz diferença você nascer na lua nova, na lua crescente, na lua cheia, na lua minguante. Então a resposta é sim, faz diferença, e hoje eu vou explicar mais detalhadamente por que faz diferença. A gente tem que levar em consideração que a Lua é um planeta muito importante na nossa vida, na vida de todo mundo. A primeira coisa que a gente tem que pensar é que a Lua é um dos 3 pilares da nossa personalidade, um dos 3 mais fortes, né? Só que a Lua, ela tem uma influência na nossa vida que é mais forte até do que o Sol. Por quê? Porque ela gira muito mais rápido, ela passa muito rápido de um signo para o outro, né? Para quem não sabe, ela leva 28 dias para passar em todos os signos do zodíaco, e em cada signo ela leva mais ou menos 2 dias e meio. E a Lua rege, entre outras coisas, rege o nosso humor. Então você imagina que a cada 2 dias e meio o nosso humor vai variando. Mas a Lua rege os nossos sentimentos e as nossas emoções. A Lua é responsável pelas nossas necessidades mais básicas, tanto de alimento quanto de segurança. Então, a Lua no mapa, ela reflete como, né, você, nos seus primeiros meses de vida, no início da sua vida, você percebeu o mundo, né, porque a Lua é o nosso primeiro contato com o mundo, e qual foi a sua percepção do mundo? Você, através dos cuidados que você recebia, da sua mãe ou de qualquer outra pessoa, você percebeu que o mundo era um lugar seguro, era um lugar que você ia se sentir confortável? Você se sentiu alimentado? Você sentiu que você recebeu todo o cuidado que você precisava? Pode parecer que não, mas as crianças, né, os bebês, eles sentem isso. E isso fica impresso na memória. A Lua rege também as nossas memórias, e essas impressões dos primeiros anos de vida, os 2, os 3 primeiros anos de vida, a gente não consegue gravar uma memória muito, digamos assim, de imagens ou de coisas que nos aconteceram, a não ser que tenham sido muito marcantes e que tenham causado algum trauma, algum distúrbio na nossa vida. Mas fora isso, essas memórias, elas ficam no inconsciente, porque são memórias afetivas, captadas apenas pela Lua. A Lua é muito importante para essa sensação de você ter ou não ter segurança em relação ao mundo, né? E em relação à segurança também alimentar. Se você se sentiu cuidado, tratado, acolhido, acarinhado, enfim. Não foi só do alimento físico, né? Faltou ou sobrou, você teve o suficiente. E a criança que ela recebe atenção suficiente nos primeiros anos de vida, que a lua dela é bem alimentada, né? Ela se torna um adulto emocionalmente mais estável também. Mas aí já são outros 500. E aí você vai me perguntar, mas como é que eu sei qual era a fase da lua no dia que eu nasci? Bom, aí vai pelo cálculo do seu mapa, tá? Eu vou tentar explicar aqui para vocês entenderem. Então, para você saber que fase da Lua, você sempre vai relacionar ao Sol do seu mapa, tá? Então, se o teu Sol está a 10 graus de Áries e a Lua está a 10 ou 11 ou 12 ou 13 de Áries, Lua nova, você nasceu na lua nova. Aí você vai me dizer, então no mesmo signo? Depende, porque se o Sol está a 10 graus de Áries e a Lua está a 5 de Áries, ela está antes do Sol, você nasceu com a Lua minguante e não com a Lua nova. Então a Lua tem que ter passado do Sol para ser Lua nova, tá? Então ela está no mesmo grau ou no grau posterior ao grau do Sol, tá? Então, no mesmo grau, né, no signo e no mesmo grau ou posterior ao Sol, você nasceu na lua nova. Aí a lua continua andando, né? Conforme ela vai se afastando do Sol, ela vai se tornando lua crescente. Então,
Você tá lá, Sol a 10 de Áries. Aí a Lua passou de Áries, né? Todo o restante do signo de Áries, o signo de Touro, Lua crescente, o signo de Gêmeos, Lua crescente. E você vai relacionando a Lua com o Sol também em termos de comportamento. Então, o signo de Áries e o signo de Gêmeos, eles fazem, né, 60 graus entre si, é o que a gente chama de sextil. São signos que conversam muito bem, tá? Todo signo de fogo com signo de ar são signos que têm pontos em comum. Então, são signos que se ajudam mutuamente. A mesma coisa acontece com signos de terra e signos de água. Então, digamos, você nasceu com Sol em Touro, se a sua Lua está em Touro, Gêmeos, Câncer, em Câncer, Touro e Câncer conversam bem. Então, existe afinidade entre o Sol e a Lua. Existe afinidade nesses comportamentos, como você pensa, a sua consciência, que é o Sol, e como você expressa as suas emoções. Elas têm ligação, eles têm uma conexão mais fluente, digamos assim. Tá? Então, você consegue expressar as suas emoções de acordo com aquilo que você realmente pensa. Aí, a Lua continua andando, passa para o próximo signo. Então, agora eu vou voltar lá na Lua de Áries, que era o primeiro exemplo, para ficar só mais fácil de vocês compreenderem. Quando a Lua andou 90 graus em relação ao Sol, ela fez a primeira quadratura, você tem o quarto crescente, 90 graus após o seu signo solar. Vamos mudar aqui, digamos que você tenha o Sol em Capricórnio. Se você tem o Sol em Capricórnio e a Lua já está lá em Áries, formou 90 graus, né, que são 3 signos depois, ou você, né, calcula 3 signos depois, 3 signos depois de Capricórnio, 3 signos depois de Escorpião, 3 signos... Quando você faz, né, a quadratura, você tem o quarto, nesse caso, crescente, tá? Quando ele tá a Lua depois do Sol. Formou o quarto crescente, você já tem signos que não se combinam. Eles são signos que fazem tensão entre si. E aí, isso reflete na personalidade da pessoa, obviamente, né? Então, se você nasceu num quarto crescente, e aí, de novo, gente, a Lua está crescente, ela está indo bem. Quando fez o quarto crescente, existe um impacto, existe uma tensão, existe um estresse, né, causado entre a maneira que você pensa, a sua consciência e a maneira como você expressa as emoções, como você lida com as emoções, como você interage com os seus sentimentos e o dos outros, tá? Então, de novo, se o Sol está em Áries, Áries é um signo ativo, de fogo, e a Lua, num signo de água, Câncer, fez a quadratura, né, o quarto crescente, a pessoa tem uma personalidade que destoa da maneira como ela lida com as emoções, tá? E aí, no caso, incomoda para a pessoa esse tipo de racha dentro de si mesmo, e ela também vê isso refletido nas suas referências de família, de pai e mãe, não é? Porque o Sol representa o pai, a Lua representa a mãe. Então, trazendo isso para uma situação, é como se você tivesse... O pai age de uma maneira, né? O pai é super ativo, usando ainda o exemplo do Áries Câncer, né? O pai é super ativo, super corajoso. Aí tem 2 pontos que são bem distantes um do outro, né? Que é a coragem do Áries e a falta de coragem do Câncer, né? Ou a insegurança do Câncer. Então, a pessoa, ela é uma pessoa mais dinâmica, no entanto, as suas emoções são estremecidas, são inseguras. Ela tem uma quantidade de insegurança que acaba interferindo na sua expressão solar, né? A expressão do Sol. Então, isso realmente tem um efeito no comportamento, no dia a dia da pessoa, porque existe um conflito interno. Só que nesse caso, do quarto crescente, a pessoa acaba jogando esse conflito para fora de si. Ou seja,
A culpa dessa situação, dessa dualidade, desse racha entre o que eu penso e o que eu sinto, a maneira como eu quero ser, como eu estou desenvolvendo meu sol, minada por essa insegurança emocional, ela joga sempre a culpa em outra pessoa. A culpa vai ser do pai, a culpa vai ser da mãe, a culpa vai ser de alguém, mas não vai ser dela, porque é uma tendência das pessoas que têm essa quadratura no mapa, de colocar na vida ou em uma outra pessoa, até por ser uma quadratura. Ela pode colocar essa dificuldade na situação de vida que ela tem ou na situação de vida que ela nasceu. É porque a vida não me ajuda. Então é como se a culpa de tudo estivesse fora dela, tá? Ela não entende que tudo isso é responsabilidade sua. E na visão kármica, se você tem esse posicionamento, é porque você realmente precisa equalizar essas duas energias. Precisa encontrar um ponto de apoio entre essas duas energias, entre a energia solar e a energia lunar, entre o que você pensa e o que você sente. Então, esse é um desafio que você trouxe para essa vida e que você tem que aprender a lidar com ele, aprender a desenvolver esse equilíbrio, tá? Passamos pelo quarto crescente, a Lua anda mais um signo, então a gente estava, em Áries, ela passou de Câncer, foi para Leão, e aí se você tem o Sol no mesmo elemento da Lua, fazendo um trígono, isso é uma coisa muito positiva, porque em vez da dificuldade da quadratura do quarto crescente, aí a Lua já está caminhando na direção da Lua cheia. Nessa passagem, quando ela está num signo que é do mesmo elemento do signo solar, isso facilita muito a vida da pessoa. Por quê? Porque não existe mais essa dualidade dentro dela, esse racha dentro dela. Existe cooperação. Então, eu penso de uma maneira e eu demonstro as minhas emoções de acordo com essa maneira que eu penso. E o que eu sinto é exatamente da mesma maneira que eu expresso. Então, se é em fogo, é de uma maneira expansiva. Se é em terra, é de uma maneira mais tranquila, mais calma. Se é em água, os dois signos, são água, então é de uma maneira mais emotiva, mais profunda, mais intensa. Se é em ar, aí os dois são racionais. E aí a Lua não fica muito confortável, obviamente, no signo de ar, Mas de qualquer forma, se ela tem Sol e Lua no mesmo elemento, no signo, no elemento ar, ela expõe as emoções da mesma maneira que ela pensa. As duas energias caminham juntas e isso favorece bastante a vida da pessoa, Facilita. Provavelmente outras coisas podem complicar, mas nessa energia é como se assim, o pai e a mãe tivessem sempre de acordo enquanto vão fazer alguma coisa. Decidem viajar, os dois planejam juntos aquilo, um olha o hotel, o outro olha o mapa, faz o trajeto, eles cooperam entre si, fazem juntos e a pessoa observa isso, entende que é assim que funciona e faz da mesma maneira, porque a gente tende a repetir, os padrões que a gente aprende na infância. Então, essa experiência de ver que os dois, diferente da quadratura, que cada um cada um ia para um lado, que cada um, se resolvessem viajar, eles iam demorar uma eternidade para chegar num acordo, para que lugar que vão, como é que vai ser, quando é que vai ser, iam ficar cada um puxando a corda para um lado, que não é o mesmo lado, então não funciona de uma forma fluida. E quando é no mesmo elemento, a coisa funciona de uma forma fluida e a pessoa avança, tem uma estabilidade maior física e emocional, porque essas duas energias vitais não estão brigando entre si. A Lua continua no seu caminho para chegar ao signo oposto do Sol. E aí, quando você nasce, com a Lua, a gente estava falando de Sol em Áries, com a Lua em Libra, nasceu na Lua cheia, aí é uma outra dificuldade, porque também é um ponto de tensão, porque são signos opostos. Mas é uma tensão
bem diferente da tensão da quadratura. Quando você tem o Sol e a Lua em signos opostos, para começar, como criança você entendia que pai é pai, mãe é mãe, cada um faz o seu papel e nenhum dos dois se mistura. Mas também cada um segue um caminho e não existe tanta cooperação. Se o intuito, né, de você nascer nessa lua cheia é que você também trabalhe essa energia dentro de você para conseguir chegar no ponto mediano, que é o ponto de equilíbrio entre os dois signos, tá? Agora, as pessoas que nascem na lua cheia, ou seja, Sol no signo e a Lua no signo oposto, elas são mais suscetíveis aos ciclos da Lua no céu ao longo do ano. E cada lua cheia existe um reboliço. As pessoas que nascem com a lua cheia, ela tem as emoções mais afloradas, elas são mais emocionais. E aí tem alguns pontos de observação. Por quê? Aquela luz da lua que a gente vê, todo mundo sabe que aquilo é o reflexo do sol. Mas essa lua cheia, ela na verdade está iluminada pelo sol. Ela está numa posição em que o sol conseguiu iluminar. Não existe a terra entre a lua e o sol. E aí ela reflete a luz do sol. Então a lua é um reflexo. A lua é o reflexo do outro, que é o sol. E aí, as pessoas que nascem na lua cheia, elas têm uma tendência a ter as suas emoções mais exacerbadas, a serem mais suscetíveis a altos e baixos emocionais, a serem mais suscetíveis aos trânsitos da lua no céu. E dependendo do signo que está essa lua, e dependendo dos aspectos que essa lua recebe, essa pessoa pode ter também algum desequilíbrio emocional, tá? Porque o mundo emocional fica muito cheio de atividade, né? Porque a lua, ela, como eu falei, que ela gira muito rápido no céu, existe um grau alto de atividade. Então a pessoa sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. O emocional dela, ele flutua muito mais do que as pessoas que têm lua em outras fases lunares. Tá? Eu também nasci com a lua cheia. Toda vez que a lua tá cheia no céu, eu sinto incômodo, alguma coisa tá me incomodando, e aí eu vou olhar, e aí eu falei, ai, caraca, é a lua cheia todo mês, ou a lua no signo da minha lua natal. Aquilo mexe mais, entendeu? Você fica com mais tendência a ter esses altos e baixos emocionais, tá? Como eu falei, dependendo do signo da lua, dependendo dos aspectos que essa lua recebe. Se essa lua tiver muito, que a gente chama de maleficiada, né? Se ela recebe muitos aspectos tensos de outros planetas, principalmente dos planetas exteriores, né, e dos mais pesados, Saturno, Urano, Netuno e Plutão, a pessoa pode ter, né, uma tendência a um emocional mais desequilibrado, pendendo para o desequilíbrio emocional mesmo, tá? Então, isso tem que ficar muito claro para a pessoa que tem essa posição, porque ela tem que buscar o caminho do equilíbrio, tem que buscar o caminho do sol, da iluminação, de não se deixar levar pelos baixos, né? As vagas baixas, porque a lua também rege o mar, né? Então fica a onda alta, a onda baixa, a onda alta. Essas ondas baixas, entendeu? Que podem levar a pessoa para depressão, para outras situações que gerem mais confusão mental. Então tem que ter um cuidado maior ainda com a lua, tá? Com as necessidades da lua. Todo mundo precisa atender às necessidades da sua lua. Olhar lá, ver qual é o signo, qual é a casa, atender aquelas necessidades. Por quê? Porque é aí que a pessoa fica em equilíbrio, se sentindo segura, se sentindo alimentada, se sentindo acolhida. Então, é imprescindível para todo mundo e para quem tem a lua cheia, mais ainda. Ou nos outros quartos, o quarto crescente e o quarto minguante. Porque são pontos de muita tensão na vida da pessoa, tá? E aí também tem que olhar em que casas que estão esses planetas, principalmente a lua, tá? Os assuntos da casa que você tem a lua são importantes para você. Então, você precisa estar ligado nesses assuntos, tá? Em constante contato com isso, para que você alimente a sua lua dessa forma, tá? E aí,
Se não alimentar a lua, que eu digo, se você não sentir que a sua lua está sendo vivida, você não está vivendo a experiência da lua, a pessoa acaba buscando um outro tipo de alimentação, que é aquele que entra pela boca. Então tem muitas pessoas que têm problema de ansiedade, por exemplo, né, que é um dos sintomas que às vezes é causados pela lua, ela acaba sentindo a necessidade de comer, e dependendo, né, do signo e tal, ela vai querer comer doce, ela vai querer, porque é a sensação do bem-estar que aquela comida vai dar. Aí a lua continua seguindo, né? Ela vai passar por um outro trígono antes de chegar no próximo quarto, que seria o quarto minguante. Então ela vai passar de novo pelo signo do mesmo elemento. Então a gente tem, né, as duas opções de trígono, que seriam do mesmo elemento que o seu Sol, que são posições bacanas. Depois que a lua, né, chegou no auge, que é a lua cheia, aí ela começa a decrescer, porque ela começa a caminhar de novo na direção do seu Sol. Então a gente começa a lua minguante, né? Ela começa a minguar até chegar na quadratura novamente para o Sol. Então é a lua quarto minguante. Quando ela chega de novo num signo, né? Primeiro exemplo, o Sol em Áries, né? O primeiro quarto foi a lua em Câncer. Aí a lua em Libra faz oposição, outra tensão. Quando a lua chega em Capricórnio, se você nasceu, né, com a lua, tem o Sol em Áries e a lua em Capricórnio, e aí se o teu signo é outro, você só calcula para ver, né, quais são os 90 graus que fazem os signos, você tem de novo um ponto de tensão. E é uma outra forma de crise. Da mesma forma que o quarto crescente era uma crise, era um momento de tensão, né, que Sol e Lua estão se batendo de frente. No caso da quadratura minguante, né, o quarto minguante, já é uma experiência diferente. Por quê? Porque a pessoa traz a crise para dentro de si. Ou seja, ela não mais culpa o mundo, os outros, o pai ou a mãe pelas suas dificuldades, mas pelo contrário, ela interioriza aquilo, ela entende que aquela dificuldade está dentro dela, que aquele racha acontece por causa dela, e é como se fosse uma análise do que ela já fez até agora. Então, ela internaliza essa dificuldade, porque ela é uma lua que faz com que a pessoa busque dentro de si as respostas para as suas dificuldades, né? Para essa dificuldade entre o ser, Sol, e o emocional. Aquilo que eu penso, aquela que é a minha consciência e a minha expressão emocional, a minha vivência do mundo emocional, o meu relacionamento emocional com os outros e com o mundo. Então, é uma autoanálise que a pessoa faz. Ela busca dentro de si essas respostas e não mais fora de si. Já é uma fase de um crescimento muito maior. A busca do autoconhecimento, a busca das respostas, a busca de entender o que se está fazendo nesse mundo. Então, esse é um aprendizado muito mais profundo, é uma tensão muito mais profunda do que a outra, que ainda era meio que criança, entendeu? Ainda era meio que, tá culpando o outro, eu não tenho culpa disso. Mas aqui não, a pessoa já entende que é responsabilidade sua lidar com essa dualidade e buscar esse equilíbrio, buscar fazer funcionar, tá? Porque se você considerar, por exemplo, né, Áries e Capricórnio, eles não são tão diferentes assim. Eles têm muita coisa em comum, né? Além de serem signos cardinais, por exemplo. Mesma coisa que se fosse Touro e Aquário. Tem alguma coisa em comum, tá? Então, existe uma possibilidade de dar certo. Existe o embate, existe a dificuldade, sim, mas tem uma maneira de chegar no meio termo. E é isso que a alma está trabalhando nessa quadratura minguante, nesse quarto minguante. Daí para frente, não é? Conforme a lua continua minguando, ela vai, né, escurecendo e se aproximando mais do Sol. E nos últimos 30 graus,
essa é o que a gente chama de lua escura, ou seja, 30 graus antes dela chegar ao Sol. Então, por exemplo, né, se o Sol está em Áries, a Lua está em Peixes, essa é o que a gente chama de lua balsâmica, que são os últimos 30 graus e que representam uma fase de fim de ciclo, em que a pessoa está se preparando para terminar aquela jornada e são as últimas avaliações de toda aquela experiência. Quando a pessoa nasce com a lua nova, é uma nova experiência, é um novo aprendizado, nossa, vou começar um curso. Então, quando você começa, você tá cheio de gás, você tá cheio de vontade, cheio de, né? Então é assim, Sol e Lua juntinhos, né? Lua nova. Onde um vai, o outro vai junto, tá? Não existe nem separação. Inclusive, as pessoas que nascem com a lua nova, né, com Sol e Lua, pai e mãe eram assim muito simbióticos, né? Um fazia a função do outro. A criança às vezes até tem dificuldade de saber papai é responsável pelo quê e mamãe é responsável pelo quê, não sei, porque eles trocam de papel toda hora, tá? Então, na experiência da pessoa, é assim, eu tô cheio de gás, cheio de vontade, vou começar, tem a energia de começar uma nova experiência, um novo aprendizado, tá? E esse caminhar da Lua é esse aprendizado nosso através das encarnações, mas existe uma insegurança. Por quê? É uma coisa nova, é uma experiência nova, você não sabe nada daquilo e você foi com a cara e a coragem. Então, é um período de alguma insegurança e que a pessoa está tateando. Então, com a lua nova, numa análise reencarnacionista, né, da astrologia kármica, a alma está passando por uma experiência nova, entrando em um novo aprendizado. Com esse novo aprendizado vem todos os desafios, mas também, né, tem a coragem de que ela se propôs a aprender isso, a desenvolver determinadas qualidades, desenvolver, né, as qualidades principalmente do Sol e da Lua, entrar de cabeça nesse novo aprendizado, mas sim tem a insegurança de quem está começando uma fase nova, uma etapa nova, um aprendizado novo. E imagina uma criança que chega numa escola nova e ela não conhece ninguém ainda, não fez amiguinhos, não conhece a professora, ou você mesmo chegando num emprego novo. Qualquer fase nova da vida é assim, você acabou de ser contratado para um emprego novo. Então você chega lá, você ainda não conhece as pessoas, você não conhece a dinâmica do ambiente, você não conhece direito quem é o chefe, como é que as pessoas funcionam, como é que tudo funciona ali. Então você entra meio que pisando em ovos e com uma certa insegurança, a não ser que você já seja o top das galáxias naquele assunto e que você tem uma super confiança em você mesmo. Então você entra com coragem, nossa, é uma coisa nova, é uma coisa boa, mas tem sempre aquela fase inicial de você se adaptar, tá? Então isso representa a lua nova no seu mapa. Conforme aí a lua vai crescendo, a pessoa tem uma lua crescente quando está passando nos outros signos, e é uma fase de empolgação, você está aprendendo, está ali, né, adquirindo novos conhecimentos. E quando chega no quarto crescente, né, essa fase de quarto crescente, que é uma fase de quadratura, é como se fosse uma fase de testes. Ok, o que foi que você aprendeu até aqui? Então, você já tem um pouco de conhecimento e você vai fazer a primeira prova. E aí, essa primeira prova, ela tem as suas dificuldades. Então, é um momento de tensão. Você vai ser avaliado, você vai ser testado, você tem que mostrar o seu conhecimento, você tem que... Enfim, na analogia do emprego, você chegou, começou a trabalhar, já está ali há uns 2 meses, e aí te dão um grande projeto para você começar a fazer. Então, você sente aquele impacto, você fica tenso. É um grande projeto, te deram uma grande tarefa, te deram um negócio para você fazer e existe a tensão de você conseguir realizar aquilo com esse pouquinho que você aprendeu até agora, não é? Porque a experiência ainda não é grande. Aí tudo bem, passou essa fase, né? Você continua indo, tem a fase do trígono, que é legal, nossa, deu tudo certo nesse projeto e papapá, continua indo. Aí lua cheia. Na lua cheia é de novo uma avaliação, só que aí é você com você mesmo.
Tipo, agora você está lá de longe, olhando para você do início e você faz essa avaliação de tudo que você já conseguiu aprender até agora. E é como se fosse uma pausa para balanço, entendeu? Né? Você tem que fazer aquele balanço de tudo que você já aprendeu, tudo que você já conseguiu internalizar e o que tem para você aprender ainda para frente, né? Então é um momento de reavaliação e aí você tem essa tensão, mas é diferente das quadraturas, tá? De novo, a lua segue e chega na lua minguante. A lua minguante é uma segunda avaliação, no mesmo tipo de que outras pessoas ou a vida vai te avaliar. Só que agora você já percorreu 3/4 do caminho. Então você já tem muita experiência, você já tem uma bagagem que te dá mais segurança. Então agora você avalia, não, mas olha só, eu já tenho esse conhecimento todo. Então você vai para esse teste com mais segurança do que lá naquele primeiro. Você já não está mais pisando em ovos, que nem você estava lá na lua nova. Você já adquiriu um monte de bagagem. Então, agora você está colhendo o que você já plantou. Você colheu um pouco do que você plantou lá na lua cheia, mas ainda existia um pouco de avaliação para fazer. E agora, na lua minguante, você está assim, olha, agora começa o momento em que você vai preparar o terreno para uma outra etapa. Então, quando você chegou no quarto minguante, você colheu todo o aprendizado que você adquiriu ao longo desses 3/4 de rodada da lua, tá? E você começa a se preparar para finalizar esse ciclo, para finalizar essa etapa de aprendizado. Então, quando a lua começa a minguar efetivamente, já entrar naquela fase da lua escura, tá? Tem a questão de você se sentir satisfeito por tudo que conseguiu conquistar e tudo que você conseguiu produzir durante esse ciclo inteiro, tá? E conforme vai chegando no último signo, que seria a lua balsâmica, é aquele momento em que você está terminando um ciclo. Então, voltando para a analogia do emprego, né? Você entrou nessa empresa, trabalhou lá há vários anos, você deu tudo que você tinha para dar para a empresa, você aprendeu muita coisa e agora você está concluindo a sua trajetória dentro dessa empresa. Então é aquela hora em que você começa a se desfazer, a se desligar. É um período de transição entre esse ciclo e o próximo ciclo. E nessa fase você precisa começar a se desfazer de todo o excesso de bagagem e ficar apenas com o que é necessário para o próximo ciclo. E você vai começar a plantar as sementinhas que vão germinar na próxima lua nova. Então, a lua balsâmica, que são esses últimos 30 graus, é aquele momento em que você faz uma avaliação, né, uma recapitulação de todo o aprendizado, você entende que o que você aprendeu ficou dentro de você, então você não precisa carregar nada, né? Você não vai sair da empresa carregando seus arquivos, carregando sei lá o que, né? Carregando a cadeira, a mesa, nada disso, porque você não precisa de nada disso. E aí você vai levar apenas as sementes do conhecimento, que você vai plantar as sementes nesses últimos 30 graus e finalizar. A pessoa que nasce com essa lua balsâmica, ela no fundo, ela tem essa sensação de que ela está acabando alguma coisa, de que ela está deixando para trás alguma coisa, mas que ela realmente precisa deixar para trás. É a fase do desapego, de você se desapegar de coisas ou de tudo que não faz sentido, que você não vai poder levar para a próxima experiência, tá? E que não faz sentido levar. Então, é uma fase de desapego, de você ficar apenas com a sua essência, para fazer a virada e começar uma nova jornada numa nova lua nova, um novo ciclo, um novo aprendizado
que vai ser uma próxima lua nova em outros signos, né? Agradecendo muito, imensamente a presença de todos vocês. Se vocês gostarem desse conteúdo, deixem a sua curtida, compartilhem com outras pessoas que possam se beneficiar desse conteúdo. E se vocês quiserem sugerir algum assunto, alguma coisa que queiram que eu traga aqui, me mandem direct, deixem um comentário e eu trarei o assunto que vocês me pedirem com o maior prazer. Mais uma vez, eu agradeço a presença de todos.